Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Introdução à Teologia. E é com muita alegria e gratidão que iniciamos este momento especial de aprendizado e reflexão. Hoje temos a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e edificante sobre as origens, símbolos e impactos da teologia ao longo da história da humanidade. A teologia não é apenas um conjunto de conceitos acadêmicos, ela é a busca pela compreensão do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e das verdades eternas reveladas por Deus que nos ajudam a conhecer melhor o Criador e, consequentemente, a nossa própria jornada de fé. Durante o estudo, vamos explorar as bases do pensamento teológico e como ele se desenvolveu em diferentes épocas, culturas e religiões. Abordaremos o judaísmo, cristianismo e islamismo, entendendo suas semelhanças e distinções. Analisaremos os símbolos do Antigo Testamento que apontam diretamente para Cristo e em seguida estudaremos o ministério transformador de Jesus no Novo Testamento. Além disso, conheceremos como a teologia evoluiu desde os tempos da patrística e escolásticas até os desafios contemporâneos que exigem discernimento e fé sólida. Que este seja uma oportunidade de crescimento espiritual e intelectual, uma chance para fortalecermos nossa relação com Deus e compreendermos a relevância da teologia em nossa vida prática. Convido a todos a abrirem suas mentes e corações para a sabedoria que o Senhor tem a nos revelar. Vamos caminhar juntos com humildade, oração e dedicação. Que Deus abençoe este encontro e fale profundamente aos nossos corações. Boa aula a todos. Capítulo 1. A origem do pensamento teológico. Hoje, ao explorarmos os três principais segmentos religiosos monoteísta, judaísmo, cristianismo e islamismo, percebemos como cada um moldou a história e a espiritualidade da humanidade de maneiras únicas. Essas religiões compartilham o princípio de um Deus único e a centralidade de escrituras sagradas, mas divergem em doutrinas, práticas e interpretações. Comecemos pelo judaísmo, a mais antiga dessas religiões. Seu coração está na Torá, o conjunto das leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. O judaísmo também considera os livros proféticos e outros escritos sagrados, compondo o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. No entanto, os judeus não reconhecem um Novo Testamento, pois não aceitam Jesus como o Messias prometido. No judaísmo, há 4 divisões principais. Primeiro, os ortodoxos mantêm rigorosa observância da Torá e do Talmud, preservando tradições antigas em todos os aspectos da vida cotidiana. Segundo, os conservadores equilibram tradição com as mudanças culturais modernas, permitindo algumas adaptações sem comprometer a ausência de fé. Terceiro, os reformadores desafiam a obrigatoriedade da lei judaica, reinterpretando-a de maneira mais liberal e prática. Quarto, os reconstrucionistas, por sua vez, enxergam o judaísmo mais como uma cultura do que como uma religião, rejeitando a literalidade dos milagres e conceito de um Deus pessoal. O judaísmo tem um legado rico e é profundamente enraizado em tradições que definiram a identidade do povo judeu ao longo dos séculos. O cristianismo, por outro lado, é a maior e mais influente religião do mundo, centrada na vida
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é visto como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e o Salvador de toda a humanidade. A Bíblia cristã, composta pelo Antigo e Novo Testamento, é a base da fé e prática cristã. O cristianismo se divide em 3 grandes ramos. Primeiro, o catolicismo romano, liderado pelo Papa e centralizado no Vaticano, é a maior denominação cristã e tem uma longa história de tradição e influência global. A ortodoxia oriental, predominante nos países eslavos, preserva práticas litúrgicas antigas e uma forte conexão com a cultura local. O pentecostalismo, nascido na reforma do século XVI, abrange inúmeras denominações, enfatizando a salvação pela fé e a autoridade das Escrituras. Embora as divisões históricas tenham resultado em muitas formas de prática cristã, a verdadeira essência do cristianismo é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, baseado no amor, perdão e na fé na sua obra redentora. E por fim, o islamismo, fundado pelo profeta Maomé no século 7 depois de Cristo, é a religião de crescimento mais rápido do mundo hoje. O Alcorão, considerado pelos muçulmanos como a revelação final de Deus, foi transmitido a Maomé ao longo de 22 anos. O islamismo se baseia em 5 pilares fundamentais: a profissão de fé, declarando que não há outro Deus além de Alá e Maomé é seu profeta. A oração 5 vezes ao dia, voltada para a Meca. A caridade obrigatória para ajudar os necessitados. O jejum durante o mês do Ramadã. E a peregrinação a Meca, que todo muçulmano deve realizar pelo menos uma vez na vida, se possível. Embora o islamismo tenha contribuído para avanços culturais e científicos ao longo da história, ele também enfrenta críticas por práticas como desigualdade de gênero e perseguição religiosa em países muçulmanos, especialmente contra cristãos. Ao comparar essas religiões, fica claro que enquanto o islamismo enfatiza a submissão total a Alá e o judaísmo destaca a observância da lei, o cristianismo se diferencia por sua mensagem de amor, graça e redenção através de Jesus Cristo. Essa mensagem transformadora tem impactado vidas por séculos, convidando todos a um relacionamento com Deus baseado na fé, não em obras ou rituais. Por fim, o estudo dessas religiões monoteístas nos permite apreciar sua profundidade e impacto. Embora diferentes em doutrinas e práticas, judaísmo, cristianismo e islamismo compartilham a busca por respostas às grandes questões da vida: quem somos, por que existimos e como nos conectamos com o Deus. Essa jornada de fé ao longo da história continua a moldar o mundo de maneiras significativas, enquanto aponta para o poder transformador de um relacionamento verdadeiro com o Criador. Capítulo 2. Teologia simbólica do Antigo Testamento. Ao estudar o Antigo Testamento, sou transportado para um tempo onde Deus comunicava verdades eternas por meio de símbolos, figuras e rituais que prefiguravam Cristo e sua obra redentora. Descubro que tipos e antítipos estão entrelaçados nas Escrituras. Os tipos são sombras e o antítipo é o cumprimento em Cristo. Entender essa relação me permite enxergar com profundidade a revelação progressiva do plano divino. Paulo, por exemplo, apresenta Adão como um tipo de Cristo. Adão trouxe a morte, Cristo, o último Adão, trouxe a vida. Melquisedeque, rei e sacerdote, aponta para Jesus, o eterno sacerdote segundo a ordem celestial. Mais ainda, percebo que
Histórias familiares como a de Abel, a Arca de Noé, o sacrifício de Isaac e a trajetória de José são prenúncios poderosos da pessoa e missão de Cristo. Cada detalhe é intencional. Abel oferece um sacrifício aceitável, assim como Cristo ofereceu o seu. A arca simboliza Jesus como única porta de salvação. Ao adentrar o tabernáculo, observo que tudo ali fala dele, de Jesus. As cortinas, cores, o véu e até os móveis são símbolos da perfeição e suficiência de Cristo. O altar de bronze, onde animais eram sacrificados, tipifica a cruz, enquanto o altar de incenso simboliza a intercessão de Cristo. Vejo no candelabro a luz da palavra e na mesa dos pães Cristo como alimento espiritual. Além disso, os sacrifícios do Antigo Testamento, holocausto, manjares, pacífico, pecado e culpa, ilustram tanto a gravidade do pecado quanto a provisão de Deus através do sacrifício de Cristo. Enquanto os sacrifícios antigos eram temporários, Jesus, com sua morte vicária, tornou-se o sacrifício perfeito e definitivo. Refletindo sobre esses tipos e antítipos, compreendo que Deus revelou seu Filho muito antes de sua encarnação. Como sacerdote espiritual, sou desafiado a viver em pureza, consagração e gratidão, honrando a Cristo, o Cordeiro de Deus, que cumpriu todas as sombras do Antigo Testamento e me concedeu vida eterna. Capítulo 3. Teologia do Novo Testamento. Ao mergulhar na teologia do Novo Testamento, sou levado a contemplar a figura de Jesus, um personagem extraordinário que mudou o curso da história. A biografia de Cristo começa de forma humilde, no seio de uma sociedade simples e marcada pela ocupação romana. Ele nasceu na Palestina durante o governo de Herodes e passou sua infância em Nazaré. A sabedoria que ele demonstrava, mesmo sem educação formal, impressionava a todos, pois conhecia profundamente as Escrituras e refletia sobre elas com discernimento único. Seu ministério público começou por volta dos 30 anos e durou aproximadamente 3 anos. Nesse período, suas palavras e ações ecoaram como raios de luz em meio a um mundo de trevas espirituais. Jesus não apenas ensinou, mas viveu aquilo que pregava. Suas parábolas, como as de Bom Samaritano e do Filho Pródigo, permanecem vivas e transformadoras até hoje, pois abordam realidades universais como compaixão, perdão e amor. Contudo, mais do que suas palavras, o caráter de Jesus é o que me desafia profundamente. Ele não trouxe um conjunto de regras rígidas. Pelo contrário, ele chamou cada pessoa à transformação interior, ao verdadeiro amor incondicional e à humildade de coração. Os discípulos que conviveram com Cristo testemunharam algo além do humano. Jesus era a perfeita manifestação de Deus, o Verbo que se fez carne. A humanidade de Cristo revelava sua divindade e seus milagres confirmavam sua autoridade espiritual. Embora sua crucificação pudesse ser interpretada como um fim trágico, a ressurreição mudou a narrativa. Ele se tornou o marco de uma esperança eterna, o início de um novo caminho para a humanidade através da salvação. A igreja primitiva, surgida após o Pentecostes, é outro aspecto que me inspira profundamente. Homens e mulheres comuns, antes temerosos, foram transformados pela ação do Espírito Santo. Mesmo em meio às perseguições, aqueles cristãos viviam com paz, comunhão genuína e uma fé inabalável. J.B. Phillips descreve essa igreja como vigorosa e autêntica, distante das amarras da religiosidade vazia.
Eles eram testemunhos vivos do poder transformador de Cristo, proclamando com ousadia as boas novas. Ao me aprofundar na carta aos Hebreus, percebo uma mensagem poderosa destinada a cristãos judeus que enfrentavam crises de fé. O autor, cuja identidade permanece desconhecida, demonstra uma profunda compreensão do Antigo Testamento utilizando os Salmos e o Pentateuco para afirmar a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Ele exorta os leitores a perseverar em Cristo, o sumo sacerdote eterno, que por meio de sua obediência e sofrimento trouxe redenção definitiva. Escrita possivelmente antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a epístola serve como um chamado à maturidade espiritual e à firmeza na fé. Além disso, as epístolas do Novo Testamento oferecem um panorama abrangente dos ensinamentos apostólicos. Paulo, em suas cartas, apresenta a riqueza do caráter divino, fidelidade, justiça, graça, poder e sabedoria. Mesmo preso, ele escreve cartas repletas de esperança e encorajamento, como Filipenses, a Carta da Alegria. As epístolas pastorais abordam os desafios dos líderes da igreja, alertando contra falsos mestres, a corrupção doutrinária e a necessidade de liderança qualificada. Por outro lado, as epístolas gerais oferecem conselhos práticos e espirituais. Tiago destaca a prática de uma fé genuína, enquanto Pedro encoraja os cristãos a suportarem o sofrimento com dignidade e santidade. João combate falsos ensinos, enfatizando a santidade e o amor fraternal, enquanto Judas faz uma advertência firme contra a influência dos falsos mestres. Essas cartas são mais do que documentos históricos. Eles revelam o propósito divino, corrigem erros doutrinários e guiam a igreja em santidade e fortalecem os cristãos em meio às adversidades. Ao refletir sobre o Novo Testamento, percebo que a fé genuína é mais do que teoria. Ela transforma vidas, dissolve barreiras e revela o amor puro de Deus em ação. É um convite eterno a viver em Cristo, crescendo na graça e no conhecimento daquele que é a esperança e a salvação da humanidade. Capítulo 4. A história da teologia. Ao explorar a história da teologia, percebo como ela evoluiu por meio de dois grandes períodos, patrística e escolástica. A patrística, entre os séculos II e VIII, destacou-se pela tentativa de unir as verdades da revelação cristã com o pensamento filosófico grego. Nomes como Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, Ambrósio, bispo influente de Milão, e Agostinho de Hipona, o maior pensador desse período, são fundamentais para a construção da doutrina cristã, especialmente ao abordar temas como a relação entre fé e razão, criação e natureza do mal. Na Idade Média, a escolástica surgiu como resposta às invasões bárbaras, resgatando a cultura através das escolas monásticas e universidades. Influenciada pelo pensamento aristotélico e consolidado por Tomás de Aquino, a escolástica buscou harmonizar fé e razão, abordando questões teológicas como a existência de Deus e a criação. No entanto, sua decadência trouxe debates excessivamente formais e dogmatismo, preparando o caminho para a reforma. A reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero durante o século XVI, questionou práticas católicas como a venda de indulgências e priorizou a centralidade das Escrituras. Teólogos como Jan Hus, precursor das ideias reformistas, Lutero, Zwingli e Calvino
desafiaram o status quo, promovendo uma teologia voltada para a fé pessoal e a autoridade bíblica. Por fim, a Contra-Reforma surgiu como resposta católica para restaurar o poder da Igreja e conter o avanço do protestantismo, demonstrando como a teologia cristã foi moldada por debates, reformas e pela busca constante de um equilíbrio entre fé, razão e prática religiosa. Capítulo 5. Teologia dogmática. Ao refletir sobre o conceito de dogma, percebo sua importância fundamental na preservação das verdades centrais e imutáveis da fé cristã. Na Igreja Católica Apostólica Romana, os dogmas possuem um caráter solene e irrevogável, sendo considerados revelações divinas que orientam toda a doutrina. Durante o Concílio Vaticano I, no século XIX, compreendi que a infalibilidade papal tornou-se um marco teológico, dando autoridade ao Papa para definir dogmas em matéria de fé e moral. Essa infalibilidade busca assegurar a unidade doutrinária e eliminar ambiguidades teológicas. Por outro lado, observo que o protestantismo rejeita essa infalibilidade e o caráter impositivo dos dogmas, preferindo manter o foco nos ensinamentos das Escrituras. Os protestantes aceitam apenas os primeiros concílios ecumênicos, aqueles que estabeleceram os fundamentos doutrinários básicos, como os debates cristológicos em Nicéia e Calcedônia. Entendo que, mesmo com visões distintas e propósito dos dogmas, foi preservar unidade e a integridade da fé diante das múltiplas interpretações religiosas que surgiram ao longo da história. Ao estudar a formação do cânon bíblico, percebo a relevância da igreja primitiva em discernir os livros realmente inspirados por Deus. A palavra cânon do grego simbolizava um padrão ou regra. Somente no século IV, essa definição foi consolidada, aplicando-se à lista de livros sagrados que hoje conhecemos. Surpreende-me como os concílios tiveram um papel vital para organizar doutrinas e enfrentar heresias. Desde o concílio de Nicéia, com a condenação do arianismo, passando por Éfeso e Calcedônia, até os mais recentes, vejo o compromisso da Igreja em defender a fé e manter sua pureza e unidade. Contudo, ao observar os impactos da modernidade e do iluminismo, noto como o antidogmatismo surge com uma forte oposição às tradições e verdades absolutas. Na pós-modernidade, a razão e a experimentação substituem a fé, rejeitando o passado como fonte confiável de conhecimento. O desejo de progresso e liberdade impulsiona essa mentalidade antidogmática, mas percebo também um risco: a crescente aversão às crenças herdadas. Acredito que é válido buscar renovação e progresso, mas entendo que abandonar completamente a tradição compromete nossa compreensão genuína da fé e da história cristã. Vejo que o equilíbrio entre tradição e razão é um desafio necessário para manter viva a essência do cristianismo sem abrir mão da reflexão crítica e do conhecimento humano. Capítulo 6. Teologia contemporânea. Ao estudar a teologia contemporânea, percebo o desafio imenso de compreender as novas interpretações de textos bíblicos alinhadas às ideias modernas. Surgem questões complexas como as influências que moldaram o pensamento teológico atual e as divisões que esse desenvolvimento trouxe à fé cristã, tornando difícil formar uma narrativa coesa e linear. Enfrento a diversidade das teologias contemporâneas, começando pela teologia liberal, que enfatiza a razão e a ciência, mas acaba reduzindo a mensagem de Cristo a uma fórmula social. Friedrich Schleiermacher
seu precursor, influenciou profundamente esse movimento. Já a teologia da libertação, com raízes na América Latina, apresenta Cristo como o libertador dos oprimidos e interpreta a salvação por meio das injustiças sociais. Movimentos mais recentes surgem como a teologia do mito de Rudolf Bultmann, que desmistifica narrativas bíblicas separando fé e mitologia. Por outro lado, a teologia da esperança de Jürgen Moltmann centraliza a promessa futura de Deus, enquanto a teologia evolucionista adapta o Gênesis à teoria darwinista. Há ainda a teologia do cristianismo sem religião, promovida por Dietrich Bonhoeffer, que vê Cristo atuando diretamente no mundo secular. Adentrando nas figuras mais influentes, estudos pensadores protestantes como Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich e Oscar Cullmann, que procuram alinhar a fé às questões do homem moderno. Entre os ortodoxos destaco Sergei Bulgakov e Vladimir Lossky, com suas contribuições místicas e pneumatológicas. Reconheço que a teologia contemporânea, com toda a sua complexidade, exige discernimento, pois muitas abordagens desviam-se da genuína mensagem da cruz, levando-me a valorizar a Escritura como uma base firme em meio às interpretações humanas. Capítulo 7. Função da teologia. Ao estudar a função da teologia, compreendo que ela se organiza em torno de dois olhos: o da fé, voltado para as Escrituras, e a tradição, e o da realidade, focado no contexto social e cultural. Esse equilíbrio entre o passado e o presente permite que a teologia ilumine os desafios atuais com a sabedoria das fontes bíblicas e doutrinárias. Percebo que a teologia não se restringe a ambientes acadêmicos. Ela se expressa em lares, ruas, obras literárias, nas artes e no cotidiano das pessoas. A teologia pastoral busca cuidar espiritualmente dos membros da igreja, enquanto a teologia popular capacita os fiéis a aplicarem a palavra do dia no dia a dia. O teólogo, nesse contexto, é um agente transformador, um estudioso comprometido em entender a palavra de Deus à luz da cultura, história e linguística. Ele não apenas ensina, mas guia a igreja em reflexão e maturidade espiritual. Seu papel é duplo: esclarecer e aprofundar a fé, conectando as Escrituras com os desafios contemporâneos. Vejo também a necessidade constante de humildade, estudo e oração. A teologia é mais do que um exercício intelectual. Ela impacta vidas, gera transformação e exige do teólogo uma postura de dependência e adoração. Seu campo de atuação é vasto: ensino, liderança, pesquisa, capelania e trabalho social. Por fim, aprendo que ser teólogo é um chamado contínuo à busca pelo conhecimento de Deus e ao serviço fiel à comunidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Escrito em Oséias 6.3, é a essência desse caminho, sempre marcado por aprendizado, humildade e compromisso. Chegamos ao fim desse precioso momento de estudo e reflexão. Foi uma jornada rica em conhecimento e espiritualidade, onde pudemos contemplar o poder transformador da teologia ao longo da história. Desde as origens do pensamento teológico até as suas aplicações contemporâneas, percebemos que o estudo de Deus e de sua palavra é fundamental para nossa caminhada de fé. Compreendemos como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo moldaram a cultura e a espiritualidade no mundo, cada um com suas doutrinas e práticas.
refletimos sobre as sombras do Antigo Testamento que nos levam a Cristo, o Cordeiro de Deus, o cumprimento perfeito de toda a profecia e símbolo. Vimos ainda no Novo Testamento a vida e obra de Jesus, a manifestação do amor divino e como a igreja primitiva viveu com fé, ousadia e esperança em meio às adversidades. Que tudo o que estudamos aqui não seja apenas conhecimento teórico, mas que se transforme em ações concretas em nossas vidas. A teologia nos chama a uma vida de devoção, serviço e compromisso com o reino de Deus. Que possamos, com humildade, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao sair daqui, levemos conosco a certeza de que Deus está conosco, revelando-se através de sua palavra, nos capacitando para viver em santidade, amor e obediência. Que sejamos luz no mundo, testemunhas vivas da mensagem da cruz e exemplos do amor redentor de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos nos encontrar novamente para crescermos ainda mais juntos. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Viemos diante da tua presença e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para te agradecer pela oportunidade de refletirmos sobre a teologia, essa disciplina tão rica e essencial que nos aproxima de ti e revela as verdades eternas da tua palavra. Pai, reconhecemos que és o Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e que te revelastes a nós através das Escrituras, dos profetas e, sobretudo, por meio de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Ao estudar a origem do pensamento teológico, compreendemos que as religiões monoteístas buscam respostas para as grandes questões da vida, mas é em Cristo que encontramos a plenitude da revelação e da salvação. Senhor, ensina-nos a compreender os símbolos e as sombras do Antigo Testamento que adaptam para a obra redentora de Jesus Cristo. Dá-nos discernimento espiritual para enxergarmos como cada detalhe das Escrituras revela o teu amor e o teu plano perfeito para a humanidade. Que possamos crescer no conhecimento da teologia do Novo Testamento, compreendendo a vida, a morte e a ressurreição de Cristo como a base inabalável da nossa fé. Pai, fortalece-nos contra as dúvidas e ideologias que tentam enfraquecer a fé genuína nos tempos atuais. Capacita-nos a sermos instrumentos nas tuas mãos, usando o estudo teológico não como mera teoria, mas como uma prática viva de amor, compaixão e serviço ao próximo. Ensina-nos, Senhor, a sermos humildes, constantes nos estudo e fiéis na aplicação da tua palavra. Concede-nos, Pai, sabedoria para vivermos como verdadeiros teólogos do cotidiano, testemunhando Cristo em nossas palavras, ações e pensamentos, e que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos guie em toda a verdade, santificando nossas vidas e fortalecendo a nossa fé até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Oramos em nome do teu Filho amado, nosso sumo sacerdote eterno e redentor, Jesus Cristo. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre. Amém.